Ok, gravando. Check. Bom dia a todos. Vamos começar então. Bom, a aula passada a gente viu a parte de associação de bombas, né? Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com a parte de carneiro hidráulico. Essa parte de carneiro hidráulico para a gente é uma... Como é que fala? É a única máquina hidráulica mista, né, que a gente vai acabar trabalhando. Ele de forma alguma é uma bomba. Lembra que bomba é uma máquina hidráulica do tipo operatriz, certo? No caso do carneiro hidráulico, ele não tem nenhum tipo de, como é que fala? Energia externa na forma de um eixo, alguma coisa para fornecer potência para ele. O que ele vai fazer é aproveitar a energia de um escoamento para produzir um segundo, basicamente em função do golpe de ariete que vai aparecer no interior dele. Então, basicamente, ele foi inventado, né, durante lá na França durante o século XVIII, finalzinho dele, pelo menos. E aí o que aconteceu que, com base, né, no como é que fala? Com base basicamente no próprio golpe de ariete, que era o que o pessoal estava estudando na época, eles desenvolveram o equipamento em si, certo? E a partir dele conseguiram descobrir, como é que fala? Conseguiram fazer com que ele produzisse um escoamento, certo? E só que tem um detalhe, né? Durante o funcionamento do carneiro, aí mostrando a figurinha deles aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem uma queda de água principal, ela está vindo, por exemplo, de um rio ou de uma, assim, ou de algum dispositivo que eleve a água, como uma caixa d'água, etc., conversando nos casos, e na hora que esse escoamento ele vem descendo e passa por essa tubulação, que a gente chama de tubulação de adução, certo? Ele vai deslocar, vai atravessar essa região aqui, ó, onde a gente tem a câmara de acumulação e essa válvula, certo? Ela vai ser mantida fechada por um elemento de mola, certo? E a própria pressão do fluido aqui, ó, na câmara de acumulação, porque querendo ou não, ela é comunicada, né, com a tubulação de recalque. Então a pressão que a gente vai ter vai ser maior que a própria pressão atmosférica em algumas vezes, tá? Então, na hora que o fluido ele vem passando aqui, a pressão dele não é o suficiente para ele abrir essa válvula e entrar dentro da câmara de acumulação. Então ele vai seguindo até as aberturas que existem aqui nessa válvula que a gente chama de martelo, certo? E nessa pequena abertura aqui ele vai passar com uma velocidade elevada. Quando ele passar por essa válvula aqui com uma velocidade elevada, ele vai ter uma, como é que fala? Como é que fala? Uma velocidade maior aqui nessa região de passagem, daí a pressão fica pequena nela, enquanto aqui a gente vai ter como é que fala? Uma pressão maior. Como a pressão em cima vai perder da pressão embaixo, na hora que o peso desse elemento aqui, ó, passa a ficar menor, né, do que a diferença de pressão vezes a área na base da válvula, a pressão começa a empurrar essa válvula aqui para cima. E quando ela se desloca para cima, ela vai sair dessa região inferior aqui e ir até a posição superior dela. E ela vai com alguma velocidade, tá? Na hora que ela acerta, vai criar uma. Como é que fala? Na hora que essa válvula aqui, que é o martelo, ela vai bater nessa parte de cima da válvula, que a gente chama de castelo, ela vai acertar ela, vai fazer um encaixe tronco cônico aqui, a geometria superficial do martelo com a inferior do castelo aqui, e na hora que bater, o que vai ocorrer é que a gente vai ter a interrupção do escoamento. Então, o fluido que estava todo vindo aqui escoando, né, a partir dos orifícios e simplesmente, né, caindo, né, da válvula para uma região de descarga qualquer, que pode ser o próprio rio por onde o fluido vai estar descendo, etc. O que vai acontecer aqui? Durante o fechamento da válvula, as partículas que tinham alguma velocidade e estavam se deslocando nessa região não vão poder fazer mais isso, certo? Porque não vai ter como, não vai ter espaço para as partículas continuarem se deslocando, porque o fluido de trabalho aqui ele é incompressível. Então, na hora que as partículas vão vindo, elas vão pressionando umas sobre as outras, certo? Mas elas não conseguem se deslocar. O que vai aparecer é que
a energia cinética que estava acumulada nessas moléculas, elas vai se transformar em energia de pressão, certo? Então vai criar uma onda de alta pressão que vai se deslocando no sentido contrário do escoamento. Primeiro ele começa com maior pressão aqui na região inferior da válvula e essa onda de alta pressão vai se deslocando, certo? Até chegar na própria válvula, que aí sim o fluido nessa posição vai ter pressão suficiente para abrir essa válvula, certo? E durante a abertura, parte do fluido está na tubulação de adução, adentra a câmara de acumulação, pressiona o ar que a gente tem aqui em cima, certo? E empurra o fluido pela tubulação de recalque, certo? Quando passa massa suficiente da tubulação de indução para a tubulação de recalque, o que vai acontecer é que a pressão na tubulação de indução vai reduzir e aí a mola vai empurrar essa válvula aqui de volta, certo? Essa redução na pressão vai ser o suficiente para que a sustentação da válvula sobre o martelo não seja mais possível, ou seja, ela vai descer justamente porque o nível de pressão no fluido ele diminuiu e conforme ela desce, ela vai permitir que o fluido volte a escoar a partir dos orifícios nela. E aí repete o ciclo. Então, o fluido passa pelo orifício, cria uma diferença de pressão suficiente para levantar a válvula, ela acerta o topo do martelo, do castelo, seria essa parte aqui, interrompe o escoamento, cria no golpe de arite essa onda de alta pressão que vai se deslocando até a válvula, faz com que ela abra, o fluido da tubulação de indução entra e vai para o recalque e a pressão da tubulação de indução diminui, fazendo com que a válvula feche, o martelo desça e reinicie o ciclo. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Esse é um equipamento que a eficiência volumétrica dele é muito baixa. Muita da vazão que vai ser aduzida, né, ela vai acabar sendo perdida, certo? Então, normalmente as aplicações que a gente tem para esse tipo de coisa são áreas rurais e coisas do tipo, onde às vezes nem energia elétrica tem, certo? E é um equipamento bastante utilizado até hoje, justamente porque ele não demanda energia elétrica, certo? E ele consegue, né, ser, chama? Ele consegue operar durante um período muito longo sem manutenção praticamente nenhuma. Então, ele é bastante interessante. Carneiros hidráulicos maiores, eles custam mais caros, mas carneiros hidráulicos de porte menor, normalmente eles são relativamente baratos. Você consegue achar eles de R$ 400, coisas assim. Meu Deus, que moleza. Deixa eu passar aqui para todos. Ah, não, já tinha, né? Certo? Então varia de acordo com, como é que fala, com o porte, a vazão que vai conseguir fornecer, né? O preço deles, era o que eu estava querendo mostrar aqui. Nossa, eles estão muito caros, cara. É bem mais baratinho. Não sei se eu estou olhando o tamanho deles aqui. Enfim, não faço a mínima ideia por ter tão caro assim. Normalmente a gente achava esses carneiros hidráulicos. Aqui é pelo tamanho, é o tamanho número 6. Mas você acha eles a partir de R$ 400? Vamos ver aqui. Vamos. Vamos lá, Mercado Livre. Vamos ver a questão dos preços. Tem alguns feitos em PVC que eles são muito mais baratinhos, tá? Eles não duram tanto, justamente porque o golpe de arete em si vai criar uma pressão muito elevada. Então,
é bastante comum, né, depois de algum tempo, esse tipo de construção, né, ele acaba cedendo. E aí você tem vazamentos e coisas do tipo. Fácil de ser construído, tá? Só achei em PVC? Caraca. Só pra ver se sai fora desse PVC aí. Oi? Caraca, que tubulação de aço. Nossa. Vamos ver se tem aqui. Ué, fui em casa das bombas, chegar no site, no coisinho de bombas. Eu caí aqui nesse pá. Ah, deixa pra lá. Ah, mas se procurar direitinho, vocês vão achar de R$ 400 pra cima, fácil. Esse carneiro hidráulico, tá? E no modelo normal é construído em ferro fundido, essa câmara de acumulação, assim como essa tubulação aqui, ela é feita em aço, justamente para poder suportar o golpe de ariete, mas é possível construir isso em PVC para pequenas alturas e golpes de ariete menores, tá? Que aí, como é que fala? A tubulação vai suportar, mas com o tempo vai acabar aparecendo os vazamentos, justamente porque o nível de pressão que vai ser produzido vai ser bastante elevado, tá? Então, da nossa construção, o que a gente vai ter basicamente? A gente vai ter um reservatório de água, certo? Que em função de uma bomba, ela vai enviar fluido continuamente para ela, mais do que vai ser aduzido para o carneiro. Então, ela vai ficar sempre repleta e a gente vai ter um ladrão que vai manter o nível constante para dessa caixa de água. Dela, a gente vai ter a tubulação por onde o fluido vai ser aduzido e na hora que ele estiver passando, parte do fluido vai ser perdido pela válvula, a gente vai coletar essa vazão que vai ser perdida, certo? Parte do fluido vai ser recalcado. E dessa vazão que vai ser recalcada, para uma altura inclusive maior do que a altura de queda inicial do estilo reservatório, a gente vai coletar também que vazão é essa, para poder avaliar o rendimento do carneiro, as condições de operação dela, certo? E basicamente a operação do carneiro está relacionada ao curso que a gente vai ter para a válvula ali do martelo e castelo. Com maior o curso, né, mais tempo demora para o fluido, como é que fala? Mais tempo demora, né, para a válvula sair do ponto inferior dela para o ponto superior. Então a gente vai ter uma vazão que perdida que vai ser crescente, né? Só que o golpe vai ser muito mais intenso, certo? Porque as partículas do fluido na tubulação de adução, eles vão ter mais tempo para poder serem acelerados. Então, o que vai acontecer? Para o nosso carneiro hidráulico, o rendimento dele vai ficar basicamente em função do peso específico do fluido, né? Que multiplica a vazão que efetivamente vai ser recalcada, multiplicada pela altura de recalque, isso dividido, né, pelo peso específico do fluido, a vazão que está sendo aduzida, né, e a altura de queda, altura de queda do reservatório de adução até o carneiro hidráulico. E para instalação. E o que a gente vai fazer? A vazão aduzida para a gente, ela basicamente, na hora que ela passar aqui para o equipamento, parte dela vai ser perdida, vai ser uma vazão chamada de quelinha, certo? Ou vazão perdida. E parte dela, vai ser recalcada, que a gente chama simplesmente de Q,
ou vazão de recalque. Essa vazão que está sendo aduzida é basicamente a vazão que vai ser perdida, certo? Mais a vazão que vai ser recalcada. A ideia nossa é que, quando a gente fizer o experimento, a gente vai permitir que o carneiro recalque durante algum tempo, e quando ele recalcar, ele vai fazer com que o fluido que vai ser perdido, né, seja armazenado em um reservatório. Então, o nível dele vai variar ao longo daquele tempo, certo? E o fluido que vai ser recalcado, ele vai para um reservatório superior, mas depois ele desce para esse outro reservatório aqui na parte de baixo, onde basicamente a gente vai coletar ele para poder fazer medição. As áreas desses dois tanques, né, que é o tanque 7 e o tanque 8, eles vão ser conhecidos para a gente. Então, em função basicamente da variação do nível que a gente vai ter no reservatório, a gente vai ter quanto de volume que foi recalcado no caso do tanque 7 ou perdido no caso do tanque 8, para a gente ter como é que fala? Ter a medida da vazão, né? Porque o volume pelo tempo vai dar para a gente a vazão volumétrica, certo? Somando as duas vazões que a gente vai ter para cada ensaio nosso, a gente vai ter qual foi a vazão que efetivamente foi aduzida, certo? A eficiência volumétrica do carneiro é basicamente, né, a vazão que ele efetivamente recalcou pela vazão que foi aduzida para ele. Essa eficiência volumétrica é uma eficiência bem pequena. Tá? Agora, a vazão hidráulica, perdão, a eficiência é, hidráulica do carneiro, ou eficiência total, conforme vocês queiram, né, ela depende também do termo da altura. Então, a eficiência, como é que fala? O rendimento energético do carneiro, ele é maior que a própria eficiência volumétrica dele. Tá? E tem um monte de tabela aí para a gente poder fazer a comparação, né, do rendimento, o volume que vai ser recalcado, para cada relação de altura que a gente vai ter, qual que é o rendimento esperado, qual que é o rendimento total, certo? Para a gente poder fazer comparação. Certo? A parte dos rendimentos, como que calculam, né? A vazão, o rendimento volumétrico em função da vazão de recalque, dividir pela vazão aduzida, a eficiência aqui do carneiro é como sendo a vazão de recalque vezes a altura de recalque, dividido pela vazão de aduzida, né, vezes a altura de adução. O peso específico dos dois termos foi simplificado, já que é o mesmo fluido, não alterou nada. Então, o que a gente vai ter? Na prática do carneiro, vamos abrir? Seria essa planilha aqui. O que a gente vai fazer? Nós vamos variar o curso da válvula do carneiro para mostrar direitinho para vocês. É isso aqui. Ó. Vou tirar o áudio. Deixa eu adiantar um pouquinho. Que é essa parte aqui, ó. Certo? O carneiro, né, a parte da válvula, a parte que controla o curso, é basicamente isso aqui, ó. São duas arruelas, tá? Que uma vez que ele está no nível mínimo, a gente pode basicamente fazer como é que fala? A alteração da posição dela, e cada volta que a arruela dá, ela vai dar uma determinada folga para o carneiro poder se, como é que fala? Para a válvula do carneiro poder deslocar. Certo? Dei duas voltas aqui só para a gente. Como é que fala? Só para a gente ter um pontinho. E aí é feita a fixação, né, de uma arruela sobre a outra, que aí já vai ser o suficiente para a gente, como é que fala, manter o nível. Que agora ele vai conseguir deslocar, né, do intervalo que são duas coisinhas.
Então ele dá uma certa vazão, né, em função basicamente desse espaçamento que a gente vai ter entre a arruela, né, e como é que fala? E o topo aqui do castelo, certo? Conforme a gente altera como é que chama? A posição dos movimentação aqui, deixa eu ver. Conforme a gente movimenta, né, uma arruela em relação à outra, a gente vai ter mais e mais, né, deslocamento. Então, para o primeiro, a gente teve 2 passos, para esse outro aí vou dar mais 2 voltas, a gente vai para 4 voltas, e cada volta dela vai corresponder para a gente a como é que fala? A um deslocamento, acho que de 1,25 milímetros, né, para cada volta, na direção vertical. E aí, quanto maior for esse deslocamento, maior vai ser o tempo, né, que a válvula vai ficar aberta, mais aceleração as partículas do fluido vão ter, então maior vai ser o golpe de ariete que a gente vai acabar tendo, certo? Para que isso? Porque essa regulagem, né, da altura é o que vai fazer para a gente, né, como é que fala, fazer a maneira como a gente vai controlar para esse tipo de equipamento, né, qual vazão vai ser reduzida para a altura que o carneiro está instalado, certo? Então, notem o deslocamento aqui, o tempo que a gente vai ter para um e para o outro, né? Certo? Menor a altura, maior a frequência com que ele vai ocorrer, mas menores vão ser os golpes de ariete. Vou parar aqui, daqui a pouco a gente vê isso direito. Por que isso? Porque cada uma das voltas que a gente vai dar na válvula em si, a gente vai ter lá 1,25 milímetros de deslocamento, certo? Então, se a gente tem lá, partindo de zero, ele não vai fornecer nada de altura para a gente, independente do tempo que a gente faça a leitura. Tá? Aqui, usando um cronômetro, a gente marcou 1 minuto para cada uma dessas aberturas, né? E foi notando a variação de nível que a gente teria no tanque. Então, para cada. Como é que chama? Para cada ensaio que a gente fez aqui, a gente anotou quanto que o nível do tanque varia, certo? Tanque 7, que é o tanque de recalque, e o tanque 8, que é o tanque da vazão perdida, certo? E aí o que acontecia? Para cada curso que a gente colocava para a válvula, a gente deixava 1 minuto ela ocorrendo e ia ver quanto que o tanque ia variando, certo? Quanto que o nível dos tanques ia variando. Com base nesse nível dos tanques e da área que a gente vai ter para cada um deles, certo? Só descer aqui, porque essa informação está no relatório. Descendo, descendo, descendo. Certo? A área do tanque 7 para a gente é de 1,632, né, centímetros quadrados, enquanto a área do tanque 8 é de 37,06, né, centímetros quadrados. E as alturas que a gente vai ter como é que chama? A altura que a gente vai ter para a adução é de 1,8 metros, enquanto a altura que a gente tem para o recalque é de 3,85 metros, certo? Então, a altura que a gente vai ter de recalque vai ser bem maior. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no vídeo do experimento, certo? Desde o início, certo? Aqui é a parte do carneiro hidráulico, onde nessa parte aqui está a nossa válvula martelo-castelo. Aqui a gente tem a câmara de acumulação, certo? Feita aqui em acrílico, né? Transparente, com as fixações em aço, certo? Aqui é a parte da válvula, certo? E aqui a gente tem a tubulação de adução e os tanques, né? Tanque 7, que é o menorzinho, vai receber a parte de recalque, e aqui o tanque 8, que vai pegar a vazão perdida. A gente tem comunicação entre esses dois tanques aqui, ó, a partir desta válvula, e a gente pode fazer o esgotamento, né, dessa água que vai ficar nos tanques, né, a partir dessa válvula aqui, certo? Então, mostrando aqui para a gente o nosso, a nossa altura do nosso tanque aqui, ó, entre essa saída aqui e
o carneiro, a altura é de 1,8 metros, tá? Esse desnível que a gente está vendo. E vai ser como é que chama? E vai ser um reservatório de nível constante. A gente tem essa tubulação aqui conduzindo a vazão, que está vindo de uma bomba, tá? Tá vendo que até que ela tá ligada, tá com um indicador aqui. Ela ficou o tempo inteiro operando, mandando água para a caixa. E a gente vai ter aqui na parte de cima como é que fala? Um ladrão que ele atravessa aqui, vem até quase aqui no topo, certo? Que na hora que o fluido desce, ele vai, como é que fala? Na hora que o fluido entra, ele vai atender a demanda do carneiro e o que sobra, né, vai acabar sendo pegado pelo ladrão, caindo e retornando, depois de passar pela válvula. Então o fluido vem pela tubulação de adução, chega aqui no carneiro, certo? Vai vazar pelo, como é que fala? Pela válvula martelo castelo. Então o que eu estou fazendo? Estou abrindo a comunicação entre um tanque e outro para fazer inicialmente com que esses reservatórios eles comecem a ser preenchidos pelo fluido, porque aqui embaixo é onde a gente vai fazer a anotação da vazão, o fluido está mais ou menos nessa altura aqui, e aqui do outro lado ele está mais ou menos nessa altura aqui. A ideia é que a gente deixe, né, o fluido escoando, né, até que chegue numa posição onde fique pelo menos confortável, né, fazer medição. Certo? A gente fecha a comunicação entre um tanque e outro para eles medirem independente um do outro. E o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Marcar uma posição para ser o nosso zero de voltas. Então não consegue deslocar. Se a gente abrir a válvula aqui, ó, vai ter no máximo algum vazamento que vai ser fonte de erro para a gente. A gente marca, né, com um gizinho, né, a posição que seria o zero para a gente, nas arruelas, trava de baixo, solta de cima, certo? De cima pode deslocar à vontade, que não faz diferença, de baixo que interessa para a gente. Aí uma volta, duas voltas, eu fiz menos, tá? Como eu faço com meus alunos, no laboratório mesmo, fazer o experimento inteiro, aí vou de uma volta em uma volta. E aí deixa operando. Enquanto ele está operando, cada vez que ocorrer o golpe, é no momento que ele bate, né, na parte superior, a gente vai ter a onda de sobrepressão, né, que vai fazer com que a válvula abra. Quando ela abre, né, parte do fluido na tubulação de indução entra aqui para a câmara de acumulação e para a tubulação de recalque, certo? E aí a gente vai tendo o fluido, né, sendo recalcado via tubulação, né, de recalque até esse reservatório aqui superior, que está aqui basicamente, né, para dizer, opa, subiu até o topo, né, do coisinha, caiu ali e depois ele vem para esse outro reservatório aqui, certo? E aí a gente vai ter o nível de um variando de maneira diferente do nível do outro, porque a vazão de perdida, né, vai ser diferente da de recalque. Certo? A vazão que está sendo aduzida vai ser basicamente nessas duas, mas eventualmente as perdas que vão ocorrendo, né? Porque na hora que, mesmo que a gente tenha esses anteparos aqui para impedir que o fluido voe para todo lado, né, alguma coisa acaba caindo aqui no chão e coisa do tipo. Certo? Então, o que é feito? A gente espera, né, que termine de ocorrer, né, a descida da água aqui do fluido da tubulação de recalque, faz a medição, vai vendo quanto que variou o nível de um lado e do outro. Então, esperou parar de descer, pegou a variação do nível,
eu tinha na minha cabeça, né, qual que era o nível inicial de cada um deles. Esse aqui estava em 5, foi até 7. Esse aqui estava em 4, foi até 6, alguma coisa assim. E aí, para um outro ponto, né, a gente modifica como é que chama? A, o curso da válvula. Aí 4 voltas. E aí começa de novo, vai marcando o tempo, né? E aí com o curso maior, mais vazão vai acabar sendo perdida, certo? E o que vai acontecer é que o golpe vai ficar mais intenso, mas ele conseguiria recalcar uma vazão maior também, certo? Estão vendo essa vazão aqui, ó, L em comparação à outra? Mais água vai caindo aqui, mais vazão a gente tem, está em 6 e alguma coisa. Só para comparação, né? Essa vazão que a gente tem aqui com essa vazão que a gente tinha aqui, ó, um pouquinho antes. Então aqui a vazão com curso de 2, visualmente, e aqui para de 6 minutos. Uma vazão bem maior aqui sendo recalcada, tá? Essa vazão vai, ao recalcado, ela vai aumentando, né, com o curso da válvula. Aí chega em um determinado ponto que começa justamente a ocorrer o contrário. Ela vai diminuindo. Vai ficar tanto tempo, né, com a válvula que como é que fala? Perdendo vazão, que na hora que ela recalcar, vai ter poucos recalques, né, pelo tempo de operação dela. Aí a vazão acaba caindo de novo para o recalque, enquanto a perdida vai crescendo muito. Tá? Então, basicamente, o experimento é esse. A gente pega diferentes cursos da válvula e vai avaliando, né, quanto de vazão que vai sendo perdida, quanto de vazão que vai ser recalcada. E a gente vai pegando, né, basicamente, né, a variação do nível que a gente tinha de um lado do outro, certo? Então, essa é basicamente a ideia. Alguma dúvida, gente? A modelagem matemática do problema, o que vocês têm que fazer. Que as informações foram dadas aqui, ó, para vocês vão ser basicamente, né, o curso da válvula, vocês vão fazer gráfico a partir disso, né, e com base na variação do nível vezes a área, vocês vão achar qual que é o volume que ocorreu em variação em função do tempo. Então vocês vão ter para fazer o cálculo, né, da vazão que foi recalcada em função da variação do volume no nível 7 em função do tempo, que é o de 1 minuto. A vazão que foi perdida em função da variação do volume do tanque 8, né, pelo tempo de 1 minuto. A vazão aduzida vai ser a soma das duas, certo? O rendimento volumétrico vai ser basicamente a vazão recalcada pela vazão aduzida. E o rendimento total para a gente, ele vai ser basicamente, né, me chama? As vazões, né, de recalcado vezes a altura de recalque, que é o H minúsculo, né, dividido pela vazão aduzida vezes a altura de adução, que é o H maiúsculo, certo? Então, matematicamente é um dos experimentos mais simples que a gente tem para poder serem feitos, tá? É um gráfico só que vocês vão ter que fazer, é um gráfico de, como é que fala? Em eixo X para a gente, curso da válvula, tá? E aí vocês podem plotar no gráfico, né, qual que vai ser, como é que fala, em função do curso da válvula,
qual que vai ser a evasão recalcada, qual que vai ser a evasão perdida e qual que vai ser a evasão reduzida. Ou seja, um gráfico basicamente de, como é que chama? Vazão, né? Por curso da válvula. Aí vocês podem fazer isso num gráfico só. E no outro, vocês podem fazer uns gráficos de rendimento por curso da válvula. Certo? E aí vocês vão representar tanto o rendimento volumétrico quanto o rendimento total num gráfico só. Tá? E aí, basicamente, vocês vão ter dois gráficos para poder descrever tudo que está acontecendo aqui no carneiro. Certo? Dúvidas? Então, relatório, análise dos dados, fazer uma análise dos dados obtidos, procedimentos, fazer uma comparação dos resultados obtidos de diferentes custos das válvulas. Resultados é basicamente as vazões, né, e as eficiências que a gente calculou. Basicamente isso. Tudo bem? Dúvidas, senhores? Alguma dúvida, gente? Talvez esteja dando problema na hora de mandar mensagens, tá? Então, se quiser abrir o áudio, poder fazer algum comentário, pode fazer. Tá? O Teams está com alguns probleminhas muito sérios. Né? Do tipo, vamos começar o código-fonte de novo? Tá difícil. O Matheus conseguiu direitinho. Então tá bom. Tudo certo por enquanto. Esse relatório, acredito que vocês não vão ter dúvida nele, porque ele é bem mais simplesinho mesmo de fazer. Tá? Então, acredito que esse aí vai ser um refresco para vocês. Tá? Então, parar as gravações aqui para a gente poder encerrar a aula, porque o restante da aula seria basicamente o tempo de fazer o experimento.